Eu acho que a gente já podia ir começando, né? Que tá bem no começo já aí bem no tempo certo, eu acho. Sim, sim. Vamos começar então. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna, vou me apresentar. Antes de mais nada, eu queria só dizer um pouco da nossa dinâmica aqui. Então, estamos Manuela Curti e eu. A gente vai fazer um bate-papo, abrir um espaço para mais do que fala, um espaço de escuta sobre o tema que a gente está propondo, que é como é que a gente está agindo frente ao cenário que está dado, né? E a nossa agendinha aqui desses 40 minutos, eu vou me apresentar, a Manu vai se apresentar, a gente vai se fazer algumas perguntas, e aí a gente vai abrir um espaço para outras perguntas, anseios, questionamentos que vocês tenham, que a gente possa contribuir, ouvir e receber as contribuições de vocês também. Então vamos lá. Bru, Oi. rapidinho, antes da apresentação, acho que vale a pena contar para o pessoal o que que é essas 24 horas para o futuro. Então, esse é um convite que a gente recebeu. Essas 24 horas para o futuro, gente, nasceu de uma inquietação muito grande de uma pessoa muito especial chamada Laís, e ela mobilizou aí uma galera para conseguir fazer esse movimento acontecer. Então, lá nos meus stories tem lá todos os líderes que vão falar. Na verdade, a gente está começando agora essa maratona, né? Então, a gente está abrindo agora ao meio-dia e vai até o meio-dia de amanhã. Então, já fica aqui o convite, porque o objetivo dessa maratona, gente, é a gente poder falar sobre o momento que a gente está vivendo, é a gente se inspirar, é a gente conseguir sair dessa juntos e achar caminhos juntos. É isso, resgatar nossa autoestima, né? E saber que é possível a gente fazer. Então, é isso. Perfeito. Obrigada, Laís, inclusive, pelo convite e por todo mundo que se mobilizou para colocar esse evento de pé também em 24 horas, né? E eu acho que isso mostra a força e o poder da colaboração que existe quando todo mundo está alinhado em um propósito que é comum. Bom, então vamos lá. Vou me apresentar. Meu nome é Bruna, eu sou CEO da Laje. A Laje, para quem não conhece, é uma plataforma de inovação e aprendizagem, né? A gente tem um propósito muito genuíno de provocar e sim potencializar as pessoas a crescerem com as mudanças do mundo. E então dentro da nossa empresa a gente está falando, nossa, a gente se preparou para esse momento, né? Porque a gente está dizendo que o nosso papel no mundo é servir a partir da provocação e da potencialização para navegar em ambientes tão incerteza. Nunca houve tanta incerteza para a gente navegar. Então, a gente está colocando o nosso propósito à prova arduamente. Então, a gente faz isso, que a gente constrói são soluções junto com os nossos clientes, desde projetos de inovação em modelagem de negócio, redesenhar produto e serviço, repensar processos, até a construir e ajudar a empresa a transformar a cultura dela para que seja uma cultura drivada à inovação, ou seja, colocando sempre coisas novas em ação e isso gerando e construindo valor para o ecossistema onde ela está atuando. Então, isso é o que a gente faz. E aí, como que eu cheguei na Laje, né? Que até foi uma da nossa conversa aqui, da Manu e minha, foi a gente pensar, da gente trazer o nosso ponto de vista mais real, mais genuíno e humano dentro de toda essa configuração que está dada. E um pouco da minha história é que eu me formei em economia, trabalhei bastante tempo no mercado financeiro e desenvolvendo negócios distintos, comprando e vendendo empresas. Em algum momento da minha carreira eu percebi que eu já havia aprendido bastante coisa em relação a isso, mas que estava tudo muito transacional, era tudo muito parecido e que eu sentia de alguma forma que eu devia, naquela época a gente nem falava de propósito, né? Mas que eu sentia que eu precisava me conectar com algo onde resolvesse questões reais, onde necessidades de fato fossem atendidas. A partir dessas necessidades reais atendidas, eu poderia contribuir na construção de soluções e que se isso de fato gerasse valor para alguém e virasse um negócio, que bom, né? Então, eu migrei a minha carreira para o design, abri uma empresa que foi a minha primeira consultoria, que era uma empresa justamente que olhava a construção de negócios a partir de necessidades
e dores reais. Então, estou resolvendo o problema de alguém, eu estou resolvendo, estou solucionando, logo estou inovando. E se isso gera valor, eu estou conseguindo sustentar alguma coisa, né? E aí, a partir dessa minha orientação para o propósito e para criar coisas verdadeiras a partir disso, surgiram algumas outras empresas onde eu investi até chegar na Laje, onde eu consigo dar voz e expressar isso de uma forma muito autêntica. Então, essa é um pouco de mim, um pouco de onde eu estou atuando. E você, Manu, conta para a gente sobre quem você é e quem é a Europa. Bom, gente, é uma honra poder estar aqui, né, conversando com a Bruna, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma líder que eu admiro demais, a Laje também, o trabalho que eles fazem. Bom, eu estou atualmente CEO do Grupo Europa Purificadores de Água, uma empresa que nasceu em 1984, completamos 36 anos, uma empresa 100% brasileira, que tem 400 lojas em todo o território brasileiro, quase 300 parceiros, mais de 3.000 pessoas vinculadas a nós, trabalhando com as vendas e os serviços dos nossos produtos. Legal dizer que a gente foi pioneiro em tratamento de água residencial de ponto de uso aqui no Brasil, então a gente tem bastante orgulho disso também. A gente tem inaugurado praticamente aí um mercado novo há 36 anos. E a água é um grande desafio, né? Eu assumi a empresa, então, há 10 anos num cenário bastante conturbado. Eu sou formada em Direito, sou advogada, cheguei a ter um escritório de advocacia e aí aqueles acasos da vida, aquelas situações que a gente acaba não controlando, né? Que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu me deparei aí com algo bastante inesperado, com a perda do meu irmão, que estava sendo preparado para assumir a empresa, e 6 meses depois a perda do meu pai, que era um dos fundadores da empresa. Então, eu estava como advogada, trabalhando lá 1 ano, e naquele momento, isso foi em 2010, acabei optando por me dedicar completamente, integralmente ao negócio. Então, agora em julho desse ano, vai fazer 10 anos dessa epopeia toda, e de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho muito bonito com todo o time, um trabalho bastante colaborativo, de muita transformação e de muito suor, de muito trabalho, é uma história de muita resiliência, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo e de aprender tanto com tantas pessoas todos os dias. A gente, nos últimos anos, iniciou um trabalho muito legal de transformação cultural, que tem sido totalmente relevante para tudo que a gente está passando hoje. E gostaria de dizer também que a gente existe para cuidar da água, para cuidar da saúde das pessoas, e o nosso propósito é cuidar da água para transformar vidas. E a gente sente muito orgulho disso, então a gente está ampliando o nosso olhar. A gente não se enxerga como uma empresa que faz purificadores de água, a gente se enxerga como uma empresa que cuida da água. Então, é isso, Bru. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando aí, né? Então, o que motivou da gente se unir para fazer essa live aqui conjuntamente? Sim. Bom, acho que a motivação veio de a gente entender que, embora os nossos negócios sejam muito distintos, né? Então, a Manu opera e lidera, está à frente de uma organização tradicional da economia real brasileira, com uma trajetória muito longa, é bastante diferente de uma plataforma de inovação que tem uma característica mais orientada à agilidade, à forma das pessoas se organizarem, muito experimental, muito conectada. Embora a natureza e a origem dos nossos negócios sejam distintas, a gente começou a perceber que uma ficava ligando para a outra. Existem dores que são comuns, né? Porque assim, o cenário que foi dado, ele colocou a gente em um pé de igualdade em relação aos desafios, que independente do que você está operando, as decisões elas estão primeiro em tempos recordes, a necessidade de elas serem tomadas, e segundo, as duas são muito parecidas para essa liderança, porque no fim do dia a gente está falando de pessoas que estão dentro da nossa organização, ou que estão sendo impactadas pelo ecossistema onde a gente atua,
E aí a dor ela é muito parecida. Então, a motivação dessa conversa veio muito disso, né? Que é o que de comum existe para a liderança no cenário que a gente está vivendo, independente do negócio que ela está à frente. Essa foi a grande motivação dessa nossa conversa, né? E aí, em relação, pensando, dado que a motivação foi dada, Manu, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que muito de quem estiver ouvindo a gente está sofrendo isso na pele, nessa necessidade de ser responsivo ao que está acontecendo, que é o seguinte: como é que você está tomando as decisões e como é que você está organizando o seu negócio no seu dia a dia desde os últimos acontecimentos, desde o corona? Bom, eu acho que uma coisa que é super importante trazer aqui, e hoje eu estou tendo o feedback disso aí, até do próprio time, é que num momento como esse que a gente está passando, a gente nem nunca imaginou, né, que isso pudesse acontecer, então a gente é pego meio no susto, meio de surpresa, e eu, sinceramente, no primeiro momento fiquei pensando, caramba, o que fazer e tal, mas eu acho que o que foi fundamental para a gente foi ter conseguido tomar a decisão rápida, sabe? Ter tido velocidade para atuar, então tomar decisão e executar com velocidade. E isso só foi possível por conta do time, né? Então, eu estava falando aí da necessidade da transformação cultural que a gente estava vivendo, e aí a gente hoje se beneficiou disso, né? Num momento como esse. Então, eu acho que a primeira coisa foi a velocidade que a gente decidiu que a gente ia fazer home office, né? E a velocidade que a gente executou isso. Então, para vocês terem uma ideia, a gente já fazem 2 semanas que a gente está em home office. A gente conseguiu fazer isso num prazo recorde, assim, tipo, 2 dias. A gente conseguiu colocar todo mundo em casa. E hoje a gente tem cerca de 25% das pessoas só atuando, porque a gente tem plantas, né? A gente tem uma fábrica, então a gente está operando em sistema de rodízio também. A gente eliminou o uso de transportes públicos, né, para todo mundo. A gente aumentou demais o nível de higienização, treinamentos. Inclusive, a gente tem clientes, por exemplo, que são hospitais públicos, privados, laboratórios. Todos esses continuam atuando e a gente não poderia deixar de atender porque esses hospitais bebem água Europa. Então, nossos equipamentos estão lá e os nossos técnicos estão atuando em caráter de plantão e estão sendo super treinados para isso. E a gente tem tido o êxito de ter feito toda essa operação. As 400 lojas estão fechadas, quero aproveitar aqui para agradecer e para mandar aí força, né, a todos os nossos distribuidores no Brasil inteiro, que continuam atendendo, que atendem por telefone, que prestam um serviço excelente. Então, agora a gente está com o foco em manter os negócios desses nossos distribuidores abertos. Acho que a nossa responsabilidade, Bru, e eu penso muito dessa forma, é como a gente consegue manter os empregos das pessoas para que a gente possa dar a contribuição nesse momento, né? Exatamente. Assim, é uma coisa e outra, né? Não é vidas ou negócio, é como é que a gente consegue manter as duas coisas juntas, né? E seguindo. Pois é, Manu, aqui na Laje também a gente montou uma operação, acho que a palavra agilidade ela nunca se fez tão importante, né? Mas não no quesito somente da velocidade, que também é super importante, mas no sentido da assertividade. Então, a gente se preocupou bastante, a gente também está em home office, todo o nosso time há 2 semanas, e a gente tomou a decisão no domingo, segunda-feira, foi simplesmente vai no escritório, pega as coisas, e a gente montou a operação toda remota, pautada em 3 coisas muito importantes para nós, que é a colaboração, a agilidade e a assertividade, né? Então, numa perspectiva de o planejamento do ano caiu, então, assim, a estratégia do ano, o orçamento do ano, isso caiu para nós, né? E aí, o que vem para a gente num cenário como esse é como é que a gente vai ser responsivo e responsável para com todo o ecossistema onde a gente atua, e aí por isso que a gente está falando das duas coisas em conjunto, né? A partir do cenário que está se pintando dia a dia. Então, a gente está tomando decisão minuto a minuto a partir do que vem. E
E isso, assim, em termos práticos, ele só é feito num lugar onde a gente consegue estabelecer um ambiente de muita confiança para que as coisas possam emergir e a gente conseguir responder com essa agilidade. Então, a gente, por exemplo, na semana passada, segunda-feira todo mundo estava de home office, o que a gente fez foi, dado toda a oferta que a gente tem na rua, com os nossos clientes e com o que tem de proposta e tudo mais, o que a gente fez foi dar um passo para trás, observar, a gente ligou para 25 clientes, conversou com todo mundo para entender como é que estava todo mundo também, né? E assim, a gente que se coloca no papel de parceiro estratégico desses clientes, nossa função foi, antes de fazer qualquer coisa, ouvir essas pessoas, né? Então, entender quais eram as dores que eles estavam sentindo ali, para entender de que forma que a gente ia responder para conseguir construir soluções em conjunto para solucionar essas dores. E aí, o que a gente fez foi, em 5 dias, a gente construiu, primeiro, um método de responsividade, né, ao cenário, que é um passo a passo, em 6 passos, de como é que a gente consegue. E aí não é uma receita de bolo, mas é um caminho para conseguir operar com contingência, porque todo mundo entrou também nos planos de contingência, né? Então, criamos esse método de responsividade, já começamos a divulgar e operar, tanto para a nossa rede gratuitamente, tá todo mundo que quiser tem acesso, todo mundo que recebeu a nossa news teve acesso a todas essas ferramentas. E disso, de um lado, do ponto de vista de negócio, e a gente começou a perceber, né, como é que os times estão trabalhando frente a esse cenário que foi dado. E aí a gente adaptou todo o nosso conteúdo de programas de liderança para o cenário digital, para apoiar essa liderança nesse processo que está se desenrolando. E começou também as dinâmicas de fazer os webinars e as lives para fomentar as conversas e trazendo todos os questionamentos que estão surgindo e a gente endereçando as soluções propositivamente juntos. Então, essa é a maneira como a gente está respondendo lá na Laje. Maravilhoso! E, Bru, me diz uma coisa. Eu queria saber qual é o seu papel de líder, como líder nesse cenário. Como você vê esse papel de liderança? É o mais importante do que nunca, né? Eu acho que a gente, num cenário como esse, primeiro tem um papel de compreender o que está acontecendo dentro da gente, sendo bastante transparente e honesto, porque antes de entregar, né, antes de servir e antes de construir junto com os outros, eu sinto que a gente precisa compreender o que está acontecendo aqui dentro para poder ter clareza mental na condução dos times e tudo mais. Então, eu percebo que o meu papel agora ele é muito, muito mais de construir um espaço de segurança psicológica para com o time e para com o ecossistema onde eu estou atuando, né? Antes, inclusive, de cobrar qualquer coisa. Então, de cobrar produtividade, de cobrar foco, de cobrar todas as ações, as iniciativas que a gente colocou de pé tão rápido, assim. Eu acho que o papel da liderança agora, ele está muito mais ligado ao novo VUCA, né? Até curioso, assim, porque as pessoas, a gente fala muito do mundo VUCA, de estar volátil, de estar incerto, de estar complexo, de estar ambíguo, mas existe o VUCA positivo, que é com uma visão muito clara do que a gente vai fazer, e aí eu acho que o líder tem esse papel de dar a visão, né? A visão no sentido de a gente tem um propósito que é o porquê a gente existe, que é independente se a gente está trabalhando em casa, se a gente está trabalhando no escritório, é para isso que a gente está aqui agora. Isso não muda, né? A essência daquela organização e é de onde as pessoas se conectam. Mas a visão que antes estava de muito, né, visão de futuro, agora é a visão da semana, tá lá. Então, eu acho que assim, a liderança ela tem que ter o papel de dar a visão. A gente está olhando para isso agora, isso é prioritário agora. Estamos alinhados, todos estão on board dessa visão. Então, acho que a liderança tem esse papel de dar visão. Depois, entendimento, né? Então, que é o entendimento de que a gente não tem respostas, mas que a gente está navegando e caminhando a partir
das orientações que a gente vai passando e que vai recebendo e que vai sendo co-construída. Depois desse entendimento, vem a clareza, e aí, para mim, a clareza, ela tem, assim, absoluta transparência para com o time, com todas as dificuldades e todas as fragilidades e toda a vulnerabilidade, né, que está dada para a gente, especialmente, porque tem família em casa, tem família que está longe, tem o time, tem todo mundo, e a gente a gente é o epicentro de onde os olhos estão se voltando para receber respostas, né? Então, eu acho que é uma clareza mental interna e aí passar com muita tranquilidade, na medida do possível, é claro, essa clareza para todo o time também. E, por fim, o A desse VUCA, que é a agilidade, que é isso. Então, é clareza para a gente agir com assertividade e velocidade. Tem essa lógica do Act or Die, que o pessoal está falando, né? E que é isso mesmo, assim, colocar em prática todo o potencial criativo que o time tem naquele momento, e que sim, é difícil, mas eu realmente tenho convicção e posso dizer isso com muito orgulho do meu time, de que a criatividade, a potência criativa, ela é colocada em prática em momentos como esse que a gente está vivendo. E se a liderança consegue capturar isso de uma forma coesa, ela consegue responder rápido a esse cenário que a gente está vivendo. Mesmo que seja por um dia. Eu acho super interessante, Bru, essa visão que você trouxe, né? Eu acho que do tempo, né? Quando a gente fala da visão, o líder como direcionador, né? Do negócio, como inspirador do negócio, como corretor de rota, né? Do negócio. No momento em que a gente está vivendo, isso se transforma loucamente, né? Assim, com uma velocidade, um negócio muito, muito maluco, assim. E aí, eu acho que está nesse lugar, né, de onde as pessoas esperam as respostas, né? E ninguém tem resposta, a verdade é essa, né? Nem o governo, nem nenhuma liderança, ninguém tem resposta. Esse é um cenário de força maior né, eu vi um comentário aqui falando, eu nunca consegui imaginar que a gente passaria por isso, e de fato, acho que a maioria das pessoas não imaginariam. Mas eu vejo que neste momento tem algumas características, né, como líder, que eu acho que são fundamentais, fora essas, né, que você, complementando, na verdade, essas que você já trouxe, para não ser redundante aqui, que é essa capacidade do centramento, sabe? De estar em si. Porque é um momento em que, como a gente está muito exposto a muita notícia e a gente precisa se informar, né? Porque informação é ouro nesse momento, né? Porque você precisa agir com velocidade. Então, quanto mais informado você tiver de fontes que são fidedignas, seguras, né? E quanto antes você conseguir visualizar um pouco melhor esse quebra-cabeça para tomar uma decisão que faça a diferença no curto prazo e te permita construir o médio prazo, a gente precisa estar muito centrado, né? Precisa ter uma capacidade de discernimento gigantesca e saber que nem sempre aquilo que se aplica ao outro negócio vai se aplicar ao seu negócio, porque também depende muito do momento de cada negócio. O que eu acho mais legal desse nosso bate-papo é justamente que a gente tem modelos muito diferentes, né, de empresa, mas essas características elas são fundamentais em qualquer empresa. E tem mais uma que eu queria trazer aqui para complementar, que é a comunicação. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, a comunicação assertiva, a comunicação transparente, a comunicação mais do que assertiva e transparente, é a comunicação cuidadosa, sabe? A comunicação generosa que o líder precisa ter para cuidar das pessoas, para cuidar dessa ansiedade, desse medo que está habitando todo mundo. Com razão, eu não tiro a razão, tá? Mas a gente não vai conseguir encontrar saídas se a gente não conseguir lidar com esse desespero que está nos habitando, né? Então, essa comunicação ela tem uma característica muito específica em momentos de crise, sabe? Tem que ter uma generosidade, uma gentileza, uma delicadeza
com as pessoas. E isso, assim, é uma arte, eu acho, nesse momento em que a gente está vivendo. O que eu tenho feito muito, assim, eu tenho feito reuniões diárias com os nossos distribuidores, né, os empresários que são nossos parceiros que estão no Brasil inteiro. Então, todos os dias a gente se reúne para falar sobre temas diferentes, para debater, para responder perguntas. Meu telefone está à disposição de todo mundo, é criar acesso, é estar disponível, é dialogar, né? E ouvir muito também, né? Então, acho que é isso assim, que eu queria trazer. Daqui na Laje a gente tem feito o que a gente está chamando da daily emocional, né? Do check-in emocional. Então, todo dia, às 10 horas, antes de começar o nosso trabalho, a gente se reúne para dizer como é que a gente está, né? Porque cada realidade que está sendo construída, vivida, cada realidade vivida, ela tem as suas questões, a gente está enfrentando, eu acho, muita coisa interna nossa, né? Então, a partir do momento que existe esse chamado de recolhimento, é também um chamado para a gente se interiorizar, para a gente se escutar. E essa escuta, eu acho que ela, se bem canalizada e se bem vivida internamente com genuinidade, né, com autenticidade, ela pode se manifestar para com quem a gente está trabalhando e construindo as coisas de uma forma muito positiva. E eu realmente acredito nisso. Então, eu acho que antes desse... É isso. Então, assim, antes da gente começar a trabalhar, a gente faz esse check-in emocional, todo mundo coloca as coisas, e assim, tá tudo bem, não tá bem, né? Então, assim, eu comecei a perceber que existia uma necessidade de todo dia as pessoas falarem: ah, acordei, hoje tá legal, hoje tô disposta. Não, hoje eu não dormi bem. E tá tudo bem não dormir bem, né? E a gente tem que estar, até a liderança tem que ter um exercício de escuta, que às vezes fala, não dormiu bem, não vai produzir direito, né? Aí a gente fica assim, não, gente, é a vida como ela é, na sua potência. A gente recebeu esse convite de aceitar isso genuinamente, né? E essa aceitação, ela pode trazer um caminho muito bonito, eu acredito, de uma função de uma outra economia, de uma economia da confiança. Porque imagina, tá todo mundo em casa trabalhando. Se a gente continua no mindset do comando e do controle, o quão a gente vai se drenar, né, energeticamente falando, e o quão de fato a gente vai conseguir resultados, porque a gente não está na casa de ninguém para saber se a pessoa está produzindo ou não, né? Assim, nessa nossa escuta, nessa nossa ronda com os nossos clientes, a gente tem ouvido muito essa dor de alguns líderes. Nossa, não consigo saber, não está do meu lado. Então, eu acho que é até um exercício de desapego, de amadurecimento dessa liderança, né, que está muito ligado dentro do nosso ecossistema aqui, que a gente fala na Laje e na Ana Couto, que é o ecossistema que a gente atua, que é o do alinhamento, da autonomia e da agilidade. Colocar isso em prova agora, a forceps, né? Todo mundo fala de autonomia e alinhamento, mas agora é o exercício de realmente nós, enquanto líderes, colocarmos isso à prova. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Mas a gente não tem outro caminho mesmo, né? E a boa notícia é que se a gente cria esse espaço de segurança psicológica, se a gente está aberto a construir junto, muita criatividade e muita inovação surge, porque a inovação ela surge disso. Ela surge de a gente entender que existem necessidades, cabeças diferentes, diversidade cognitiva pensando juntos e agindo juntos. Então, a curva da mudança, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento, né, Manu, de muita mudança. E se a gente for neurocientificamente falando, a gente processa a mudança numa parte do cérebro que é onde a gente processa o medo. Por isso é tão difícil para a gente desapegar das coisas, né? Por isso é tão difícil, a gente é tão resistente aos processos de mudança. Porque quando a gente está com medo, o que a gente faz? Ou a gente foge, ou a gente ataca, ou a gente paralisa. Ou paralisa. No lugar que a gente está vivendo, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de a gente fazer nenhuma das três situações. Nem fugir, porque não tem para onde fugir, nem de atacar, porque não tem o que atacar, porque o vírus é invisível. Olha que interessante, não é verdade? E nem paralisar, porque a paralisação é a morte. Então, assim,
é um convite para a gente mudar e enfrentar a curva de dores e delícias que a mudança traz e acreditar com uma visão de que isso vai ser bom para a gente, que a gente vai conseguir sair desse lugar mais fortes, mais estruturados e, quem sabe, com um novo redesenho econômico de geração e de gestão de valor que consiga distribuir melhor a riqueza, né? E a riqueza, eu digo ela de uma forma mais ampla, para um maior número de pessoas. Realmente acredito nisso. E eu compartilho com você dessa visão, você sabe disso. Eu acho que a gente, nesse momento, né, como a gente está vivendo essa quase uma convulsão, né, assim, nesse momento, coletivamente, de muita ansiedade, muita instabilidade, é muito desafiador a gente conseguir trabalhar um olhar apreciativo, né, desse momento. Apreciativo no seguinte sentido que eu quero dizer. Um olhar para aquilo, não para aquilo que não tem, não para aquilo que a gente está perdendo, né, ou que a gente tem medo de perder, mas olhar para aquilo que a gente tem e olhar para todas as possibilidades de ganho que a gente pode ter com esse processo. É lógico que é um processo de dor que a gente está vivendo, né? É um processo de dor no sentido de ter que crescer, né? De ter que se desenvolver, de ter que fazer diferente. E a força, né? E é no tempo que tem que ser, não é no nosso tempo, não é no tempo que dá para cada um, é no tempo que o coletivo precisa que aconteça, entendeu? Então, ajuda tudo. Né? Então, eu entendo que a gente tem muitas oportunidades nesse momento se a gente fizer essa reflexão mais profunda e pensando que o Brasil é um país tão desigual, né? E que a desigualdade é péssima para todo mundo. É péssima, não é péssima só para quem é pobre, para quem é vulnerável. Não, não, ela é péssima para todo mundo, para a sociedade inteira. É todo mundo que perde. Todo mundo perde liberdade. Todo mundo perde condição de aprender mais com os outros. Todo mundo perde, entendeu? Então, eu acho que se a gente conseguir enxergar o momento que a gente está vivendo como uma grande oportunidade de aprendizado, de fazer as coisas diferente, eu acho que a gente vai ter um novo momento como humanidade, porque a gente está falando de algo que está acontecendo globalmente, não está acontecendo só no Brasil. Então, é uma grande, grande oportunidade. Sim, Manu. E você falou de Brasil, né? E eu acho que eu acredito muito na potência de Brasil nesse momento que a gente está vivendo. Assim, eu acho que a gente aqui tem um pacotinho de soft skills que ele é muito especial para esse momento que a gente está vivendo, né? Que quando a gente fala de criatividade, né? Quando a gente fala de irreverência, de ousadia, de fé, esses são atributos tão genuinamente nossos e eu acho que a gente pode, se a gente conseguir usá-los nesse momento, né, de tanta vulnerabilidade e de tudo estar dado para ser construída uma nova realidade, se a gente conseguir usar esses atributos a nosso favor, com coerência e consistência mental, eu acho que a gente pode fazer uma contribuição muito grande, não só para o nosso país, como para o mundo também. Né? Essa relação de uma economia que seja uma economia de ganha, ganha, ganha. Né? Então, alguém, para ganhar, não precisa perder, não precisa ser soma zero mais. Não é verdade? Então, eu acho que é um convite nosso, e a gente discute muito isso, que é de que forma que a gente pode estabelecer novas formas de geração de valor, onde a gente ganha, ganha, ganha. A gente está ganhando, o nosso cliente está ganhando, o fornecedor está ganhando, o usuário está ganhando, o time está ganhando. E assim, de fato, é quase que uma crença que eu tenho de que a história que a gente quer contar é a boa história. Então, se tudo é a narrativa do que a gente quer dizer para o mundo, vamos aproveitar a oportunidade que a natureza está nos dando e construir uma nova narrativa. Né? Não existe nada que diga que isso não possa ser feito. E tem tanta gente inteligente inteligente de vários aspectos, né? Inteligentes emocionalmente, inteligentes e sensíveis ao ponto de querer construir
essa nova realidade. Os recursos estão dados, não falta capital para a construção dessas novas formas de geração de valor. Eu acho que o que falta agora é tempo, que a gente agora está tendo tempo, olha que interessante, né? E abertura e disponibilidade para construir isso juntos. Eu acho que esse é um ponto assim que, né, Manu, eu acho que nos une também, para além do que a gente estava conversando, estava dizendo no começo da motivação dessa live juntos, que existe sim uma dor comum a gente, que é como a gente lidera as nossas empresas, que são tão distintas, mas existe também a potência desse elo comum nosso, que é como é que a gente constrói o novo a partir dessa crença bonita. Né? Sim. E aí eu só queria adicionar essa sua fala, Bru, uma coisa que eu acho que é super importante, que eu acho que é um momento que a gente precisa construir a integração, né? E isso vem muito pelo diálogo. E a gente está sempre muito acostumado a dialogar com os iguais, né? Com quem pensa como a gente. É momento, né? É tempo também da gente abrir os canais e o diálogo para quem pensa diferente da gente. Né? Quem sabe a gente muda de ideia, né? E criar espaço para mudar de ideia, se necessário for, né? Se o resultado disso for ser melhor, por que não, né? De aprender com o outro, ou de juntos, com o ponto e o contraponto, a gente construir uma nova visão, enfim. Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar também, porque eu acho que a gente está vivendo momentos ainda de muita polarização. Mesmo com relação ao coronavírus, a gente vê, lógico, uma disponibilidade maior das pessoas, uma solidariedade maior. Mas ainda assim existe, sabe, uma coisa tão dual, tão bipartida, e eu acho que é o momento da gente conseguir começar a criar essas pontes, sabe? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Manu. A gente recebeu aqui 2 perguntas. Gente, agora eu acho que vale a gente abrir. Tem mais uma pergunta para você. Ai, que eu acho que é uma pergunta que tem gente que gostaria de saber, pelo menos eu gostaria. Eu fiz aqui essa pergunta e na verdade, eu queria saber o seguinte: a gente falou aqui sobre a importância, né, de lidar com a situação, de lidar com o time, com o negócio, enfim, da sociedade, mas eu queria saber de você, né? Eu queria saber o seguinte: nesse momento que a gente está vivendo, qual é a sua rotina para lidar com tudo isso? O que você faz para se manter nesse centramento aí? Essa é uma boa pergunta. Bem, eu tenho feito algumas coisas, Manu. Então, tenho acordado muito cedo. Percebi que o meu relógio biológico ele está despertando com a luz do dia, o que está sendo bem bonito para mim. Então, eu acordo bem cedo, acordo 6 horas, sem despertador nem nada. E aí começa a minha rotina de autocuidado, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho feito bastante meditação e yoga de manhã, que é o que me ajuda a trazer esse centramento, assim, porque de fato a mente fica muito agitada quando eu percebo que eu começo a entrar muito nos dia a dia, nas coisas que eu vou ter que vivenciar da batalha daquele dia, já começa a me tirar desse centramento. Então, eu começo meu dia fazendo yoga e depois vou para minha meditação. E leitura. Leitura me ajuda muito também. Então, faço essa rotina, faço a minha leitura e aí começo meu dia, 9 horas, vou até 7 horas da noite. Uma coisa muito importante que eu comecei a perceber, que eu não sei se todo mundo também sentiu isso, a gente fica muito mais produtivo em casa, né? E aí eu comecei, porque não tem o tempo do cafezinho, você não para conversar com alguém. Então eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo colocar janelas entre reuniões. Então, por exemplo, a minha reunião terminava, sei lá, uma reunião termina às 3, a anterior uma reunião começa às 3, a reunião anterior terminou às 2h59. Então não deu tempo nem de fazer xixi. E aí eu comecei a adaptabilidade da vida, né? Então eu comecei a criar reuniões comigo mesma. Aí eu para ir ao banheiro. A minha agenda. Então, assim, isso é verdade, tá, gente? Tá abrindo meu coração aqui.
Então, se a minha reunião começar às 3, eu tenho uma reunião comigo das 2h50 às 3 horas. E aí comecei a fazer isso ao longo do dia. E aí, à noite, eu tenho feito esporte na minha casa. Então, tem zilhões de aplicativos bons desses de treino que tem me ajudado, porque não dá para sair de casa para fazer nada mesmo. E aí faço isso. Voltei a um hobby novo, que é o meu violão. Adoro tocar violão. Então, estou mega desafinada, super difícil, dá muita vontade de jogar ali no canto. Mas eu percebi que me ajuda, porque a música também ajuda, né? Então, assim, eu acho que eu estou abrindo aqui a minha rotina, mas primeiro porque essa curiosidade, enfim, vou te fazer essa pergunta também, mas para dizer que é um processo de muito cuidado comigo para que eu possa estar bem, com a mente clara e sã para lidar com todas as questões que vão se desenrolando ao longo do dia. E você, Manuela, como é que tem sido a sua rotina? Gente, ó, eu confesso para vocês que a coisa tá muito louca aqui, viu? Ainda não consegui estabilizar. Eu tenho algumas buscas, né, que eu já comecei a fazer para conseguir cuidar, mas assim, eu tô de home office vai fazer uma semana. Porque como a gente tem fábrica e aí tá rodando, né? Eu acabei ficando mais tempo lá e a partir da semana que vem, provavelmente eu vou fazer um rodízio, devo dar um pulo lá, volto para casa, enfim. Mas esses dias, né, principalmente a última semana que eu fiquei em casa o tempo inteiro, o que está acontecendo, eu também, eu acordo cedo, eu acho que isso para mim faz muita, muita, muita diferença, né? Tipo, hoje eu acordei às 4. E eu vou dizer para vocês, é muito bom acordar às 4, porque tá todo mundo dormindo, todo mundo, não vai aparecer nenhuma mensagem no seu celular, isso é maravilhoso, você não vai se sentir com vontade de responder ninguém. Agora, o duro é você segurar a sua mão para não mandar mensagem para ninguém, né? Não pegar o celular essa hora, né? Então, eu acho que tem uma disciplina também, sabe? De tentar ficar um pouco longe do celular, um pouco longe das redes. É, esses dias eu fiquei sabendo de um termo chamado infotoxicação. Depois pesquisem sobre isso, tá? A gente tá, todo mundo nesses últimos tempos aí, muito provavelmente sofrendo disso. Então, eu acho que o que eu tenho feito é tentado colocar limites nisso, sabe? Em muita notícia, em muita coisa. E pego algumas fontes que eu confio e sigo só essas, e é isso. E estou conversando com muita gente. Então, assim, as minhas rotinas de autocuidado eu acordo cedo, eu gosto de praticar yoga também de manhã, acho que meditação é fundamental, né? Meditação, e aí, gente, assim, não é assim, a meditação super técnicas e tal. Cara, se você conseguir ficar em silêncio, assim, 10 minutos por dia ali, só você com você, já é uma grande coisa, né? Desde que tenha constância, né? Desde que tenha disciplina. Agora, eu gosto muito de pensar que eu tenho uma disciplina comigo, sabe? Tipo, de ouvir o meu corpo. Então, cara, se eu tô destruída, se eu tô cansada, se eu não tô aguentando, eu vou descansar, né? Eu não vou passar do ponto, porque senão eu vou ficar doente, senão eu não vou dar conta do que eu tenho que dar conta. A música, eu tenho a sorte, né, de conviver com uma pessoa que toca vários instrumentos, então a gente vira e mexe, se libera aqui para ficar tocando junto, cantando. Isso também tem sido uma terapia para a gente, assim, uma coisa super importante. E aí, esses pequenos rituais, né? Eu queria deixar aqui uma dica, né? E aí, cada um pode criar o seu, sabe, gente? Isso tem um poder muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um pequeno ritual antes de dormir, né? Então, deixa o celular de lado, vai lá, toma seu banho, prepara o quarto, a luz, o cheirinho, a massagem no pé, a conversa, né, com o companheiro, com a companheira antes de deitar. Fazer, né? A gente está cuidando juntos aqui da espiritualidade nesse momento, então fazer uma leitura, a gente lê o Evangelho, a gente discute sobre isso. Enfim, eu acho que cada um encontra o seu ponto. A questão que eu quero deixar aqui reflitam sobre isso e tenham uma prática desses pequenos rituais que vocês possam criar para vocês, faça sentido, mas com disciplina, com constância.
é que nem as reuniões que a Bruna faz com ela mesma, né? São compromissos inadiáveis, tá? Porque daí a gente consegue dar conta do resto, né? Exato. A gente precisa estar saudável com a gente para conseguir responder a todo o que está externo, né? E haja sanidade mental em momentos como esse que a gente está vivendo, né? Acho que, de fato, assim, a disciplina é tudo para a gente conseguir ir vencendo o dia a dia. Ô, Bom, Bru, deixa eu só citar uma coisa antes das perguntas. Desculpa, gente, estou aqui, né? Rapidinho. Cara, eu acho que tem um ponto super importante que é a rede de apoio. Que é assim, quem são as pessoas com quem você está falando? Para quem você está, tipo, se abrindo ou está querendo ouvir, né? Porque também tem isso. Se você só está conversando e convivendo com gente que está desesperado, isso dificulta o seu processo de centramento também, né? Então, eu acho que para mim tem sido fundamental assim ter escolhido uma rede de apoio que está contribuindo muito no meu processo. Fica aqui meu agradecimento a todos eles que eu encho o saco mesmo, ligo mesmo. sim. Inclusive uma para outra, né, Manu? Inclusive aqui, né? Inclusive ao vivo para você mesmo. Exato, nossa rede de apoio é fundamental. Bom, vamos para as perguntas que a gente já estourou Bora. mais tempo. A gente tem aqui 2 perguntas. Se gente, vocês quiserem mandar mais, uma é da Adri Bonfim Luz, que perguntou: Manu, vocês já trabalhavam com home office antes? Não. Zero home office. Foi tenso, viu, gente? Mas aqui fica meu agradecimento especial a toda a equipe, que a gente fez uma mobilização maravilhosa para conseguir fazer isso. Estamos todos nos adaptando, mas não tinha nada de home office. Ok. E a outra pergunta é da Ju Paulucci. Ju Paulucci, para quem conhece, é nossa diretora de inovação do Rio, aqui da Laje, uma super estrela. E ela está perguntando o seguinte: quais vocês acham que serão os legados deste momento de crise para o Brasil? Essa pergunta capciosa, hein? Essa é bem boa. Essa é incrível. Precisamos de mais 40 minutos, tô brincando. Precisa refletir. Olha, eu acho que se tem um legado que a gente pode deixar, que a gente pode deixar não, que a gente queira construir, porque eu acho que o momento que a gente está agora é qual legado a gente quer construir, né? E talvez eu não consiga trazer a materialização, mas eu acho que o caminho desse legado é um fortalecimento da nossa humanidade, né? A conexão real que se dá entre as pessoas para que, a partir do apoio, da colaboração, a gente consiga construir uma realidade nova. Então, acho que talvez o legado que a gente vai deixar para o Brasil depois dessa crise é o quão a gente consegue se articular e responder de forma positiva ao cenário a partir da união, né? Porque o que está claro é que acho que o que está muito claro é que nós somos inseparáveis. Essa para mim, a grande questão do que a gente está vivendo. É a inseparatividade da gente. E como a gente só se dá a partir do outro, né? Então, acho que a dor que existe é a gente não conseguir encontrar com os nossos afetos, com as pessoas que a gente gosta, de estarmos juntos. Então, eu acho que esse distanciamento que nos foi dado, ele mostra que a gente é inseparável e que, se a gente é inseparável, volta a pergunta que é: qual é a narrativa econômica que a gente vai querer construir que dê luz e se manifeste a partir da conexão genuína entre as pessoas? E talvez Quero pegar um gancho aí. Desculpa, Bru. Pegar um gancho aí nessa sua fala. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de rever estruturas. Acho que é uma pretensão, assim, eu falar assim, sobre o futuro, né? Porque
realmente a gente está passando por um momento muito volátil, né? Eu acho que tudo que eu vou trazer aqui assim, é um querer, né? O que eu gostaria que acontecesse, não necessariamente o que eu acho que vai acontecer, tá? O que eu gostaria que acontecesse é que a gente conseguisse ter uma compreensão mais ampla, né, do funcionamento da gente enquanto sociedade, né? Então, e enquanto seres vivos, assim, porque existe uma correlação ecossistêmica, né? Não só entre seres humanos, como também natureza, né? A gente está tudo, é tudo conectado, a vida no planeta é toda conectada. Né? E quando a gente começa a gerar desequilíbrios nessas relações, sejam elas entre seres humanos ou animais, né? Flora, água, enfim, outras dimensões, a gente está imprimindo pegadas muitas vezes negativas no ecossistema. E eu acho que existe uma urgência de regeneração do nosso planeta. E para isso é preciso rever estruturas. É preciso. E se para isso a gente precisa fazer quarentena, e se para isso precisa vir um vírus, 2, 3, 4, 5, eu não sei, gente. Mas o fato é, o mundo está clamando por isso. Tá? E se nós somos uma espécie que nos autodenominamos aí uma espécie consciente, a mais inteligente que já existiu, uma espécie que é capaz de criar inteligência artificial, né? E tudo que a gente está vendo de inovação, cara, não é possível que a gente não tenha competência para rever as estruturas que a gente mesmo criou e que está levando à extinção de tanta vida no planeta. Né? Então, eu acho que o que eu gostaria de ver era esse processo de revisão e, de repente, não é nem arrumar o que está, mas é criar espaço para que o novo possa nascer. Sim. Né? É isso. Emergir, né? Essa coisa da emergência a partir do que é emergente. Isso é maravilhoso. E, bom, tem duas perguntas aqui, aí eu acho que depois a gente pode encerrar, Mar. Só a gente vai ficar aqui falando horas, que eu acho que é muito bom. A gente tem uma pergunta que Infinito Enge, ele está perguntando: vocês concordam que as equipes ou clientes se aproximaram mais genuinamente? O que você acha, Amar? Nossa, muito. Muito. E foi muito engraçado que a gente fez uma reunião ontem com os líderes, e daí isso veio à tona, né? Eles estavam falando, nossa, mas está muito diferente, porque as pessoas estão se ajudando muito, as pessoas estão trabalhando muito juntas. E aí eu virei assim, e eu tô super feliz com isso, claro que sim, mas aí no final eu falei assim, gente, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre tudo isso que a gente está conversando. Por que a gente precisou do coronavírus para isso? Né? Não está muito melhor para todo mundo? Exato, olha que curioso, né? Por que a gente precisou disso, sabe? Então vamos pensar sobre isso, né? Enfim. Tá tudo dentro da gente, né? E da vontade de a gente querer construir algo que seja diferente. Bom, tem mais uma perguntinha aqui que é: qual é da Carolina? Qual é a aprendizagem sobre a cultura de uma organização para responder às necessidades dos negócios nesse cenário? Vai que é sua. Eu vou ter que ler de novo essa pergunta, gente. Qual é a aprendizagem sobre a cultura de uma organização para responder às necessidades dos negócios nesse cenário? Eu acho que eu acho que existem vários aprendizados, né? O primeiro deles é o exercício de humildade, de estar aberto a desaprender para reaprender. Porque quando você traz, Manu, que a gente vai ter que rever as estruturas, a gente está falando de estruturas e também está falando de forma de trabalho e também de modelo mental de como a gente trabalha. E aí tem aquela nossa... Existe aquela coisa do fixed mindset, né? Que é, a gente sempre fez assim porque sempre foi assim. E aí, quando a gente se coloca numa situação como essa, o sempre foi assim, nunca foi assim. Então, para isso, a gente precisa de um modelo mental que traga, assim,
a agilidade, né, a centralidade das pessoas no core da proposta de valor daquele negócio. E a maneira como as pessoas vão construindo e endereçando seus papéis e redistribuindo as suas responsabilidades para responder a essas necessidades que o cenário está trazendo. Então, eu acho que a resposta a essa pergunta é que o grande aprendizado de uma cultura num cenário como esse, dentro de uma organização, é ela estar aberta para desaprender e reaprender novamente. Bom, e aí temos mais uma pergunta aqui, que deixa eu ver aqui, que é uma pergunta do Júlio de Ló. E a pergunta que ele fez é a seguinte: como fazer a Manu dar uma palhinha na voz com a Bruna no violão? Seria um bom encerramento depois dessa aula sobre a vida cheia de humanidade. Olha, Júlio, a gente vai ter que treinar um pouco. Só se ele estiver no piano ou na gaita, né? E aí a gente pode marcar esse encontro. Acho que é isso, né, Mar? Acho que é isso, senão a gente não termina, mas eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo, foi super legal. Essas perguntas todas aí para a gente com certeza nos ajudam muito a refletir, a evoluir aí nas nossas reflexões e nos nossos bate-papos. E aí, Bru, como foi para você? Olha, para mim foi catártico, eu diria, porque eu sinto que cada vez mais a gente trazer para espaços abertos reflexões, escuta e contribuições é um caminho muito importante para essa construção dessa narrativa nova que a gente está falando, né, Manu? Então, Sim. eu estou muito feliz. Eu queria de novo agradecer muito a Laís por essa iniciativa do 24 Horas para o Futuro, que está rolando a partir de agora. A gente fez o kickoff disso, então, de 24 termina meio-dia, né, de amanhã, e vai ter um monte de gente aqui também abrindo os corações, expondo suas vulnerabilidades e dizendo em termos práticos e de forma clara como cada um está conduzindo os seus negócios.